A primeira versão do meu livro de fantasia tinha uma história bem mais básica. Ela era sobre uma princesa que é obrigada a escapar do seu reino por causa de forças incógnitas. Eu não cheguei a pensar muito sobre o vilão dessa parte. E a partir disso, ela juntaria forças a partir da lábia e negociação pra derrotar esse vilão. Só que, como eu disse, depois que eu assisti Dungeon Mesh, eu descartei essa versão. E depois de martelar muito, eu cheguei na versão definitiva. E a história de Pioneiro de Sanzugawa passou a ser sobre Lueta Borlaken, uma estudante de magia do reino de Pessostardia. Uma garota muito inteligente e esperta, mas muito tímida, muito antissocial, muito introvertida. E o maior pavor dela são garotos bonitos. Lueta, para não reprovar na escola por causa da sua queda de performance ao longo do ano, queda de performance é essa que tem os seus motivos, mas aí já seria spoiler, resolve estudar sobre a ressurreição para a apresentação da feira no final de ano. E ela o faz com a ajuda do seu professor Vittorio Delavenco, que provém manuscritos antigos do mago que inventou a ressurreição, Boltrus de Eros. No primeiro experimento, eles conseguem ressuscitar Sofrônia de Caserta, que é uma elfa guerreira de uma era em que a magia não existia. E depois desse evento, Lueta e Sofrônia descobrem que Vittorio era o próprio Boltrus de Eros, que é considerado um mago hediondo em Pessostardia, e elas passam a ser perseguidas pelo exército do reino. E, se você viu falando a sinopse na primeira parte, você sabe que tem algo de errado nisso tudo. Então, as duas sendo guiadas por Skal, um ser vivo criado por Boltrus e que foi concebido no dragão de pelúcia de Lueta, juntos eles partem em direção ao lar do Mago da Ressurreição, em busca de respostas. E, no caminho, outros personagens se juntam à equipe, como o Cassius, um guerreiro da floresta que só não consegue viver em sociedade porque ele não fala a mesma língua das pessoas do mundo de Pioneiro Sanzugawa. Até porque ele veio do nosso planeta. Só que ao invés de ter sido invocado pra salvar o mundo deles, Cassius só foi para lá por causa de um experimento mágico que deu errado. E no fim ele acabou se adaptando mais rápido à vida na floresta do que a sociedade do mundo de Pioneiro Sanzugawa. Outro integrante do grupo é um mago monge que tem como especialidade criar cajados. É por isso, aliás, que ele sempre anda com uma bolsinha cheia de cajados, um pra cada circunstância. Um pra magias de fogo, um pra magias de relâmpago, água e tudo mais. E, como ele é velho, quase morrendo, meio que a gimmick dele é essa, sabe? A mana nesse mundo é uma segunda força vital dos seres vivos. Então, se ele fica sem mana, ou seja, se ele usa muitas magias fortes, ele fica sem mana e morre. E o mesmo vale para caso ele não use magias, até porque aí ele acumula muita mana e tem um infarto de adrenalina, basicamente. Enfim, essa é a nova história que eu tô escrevendo. Espero que eu consiga terminar ela, espero que eu consiga torná-la um livro de fato. E eu basicamente criei esse canal porque, caso ele dê certo, eu talvez vá ter mais tempo pra escrever essa história. O que é irônico, até porque pro canal dar certo eu tenho que focar mais nele e deixar de escrever. Olha só que bosta.